voltando, nesse caso, percebendo isso, isso foi bastante importante num julgado do STJ, que nós vamos compartilhar agora, num julgado do STJ muito importante, que é o agravo regimental no agravo no RESP, 116.481 Goiás, relator ministro Esteves Lima, julgado em 2012, não é? Julgado em 2012. Esse é o julgado bastante interessante. E a partir disso, nós inauguramos um novo ponto na nossa vida, que é a classificação dos agentes públicos. E na classificação dos agentes públicos, eu permito fazer uma pequena pausa para falar da classificação. Toda classificação, como diz o Carnelucci, ela é arbitrária ou arbitrada, não é? A classificação serve para quê? Para nos dar uma nova explicação, uma nova leitura de coisas que podem ser aproximadas. E toda classificação parte de um paradigma. Eu digo isso porque todo mundo que abriu um manual de direito administrativo, um curso de direito administrativo, pode encontrar uma classificação diferente. Então, minha opinião, acho que faz mais sentido a gente partir de uma classificação que é a mais comum, a mais aplicada nos cursos de direito administrativo. Mas, repito, pode ser que a Rita, do seguinte, não, professor, eu tenho um livro aqui do fulano que tem classifica diferente. Eu concordo, Rita, mas a gente vai partir de uma classificação. Para mim, um fato marcante da vida foi a classificação feita por uma moça que limpava lá em casa, a Dinorá, e ela um dia eu cheguei em casa do trabalho e disse assim, doutor Juliano, pois não, arrumei sua biblioteca. Aí me deu um frio na espinha. Sério? Sim, arrumei sua biblioteca. Vem ver que bonito que ficou. Cara, eu entrei, ela arrumou os livros por cor. Então tinha os vermelhos, os amarelos, os brancos, os rosa, os verdes. Aí tinha o penal no meio do civil, no meio de filosofia. Era a classificação da Dinorá, entende? A classificação dela era, o paradigma dela era cor. Ela podia ter arrumado por tamanho. E ela disse, o senhor não gostou? Olha que lindo que ficou. Eu disse, achei lindo. E eu assim, meio pasmo, porque eu nunca encontrei mais as coisas lá. Nunca encontrei, né, mais as coisas. Entendeu? E ela disse, tu não gostou, né? Eu disse, não, tu não arrumo mais. Ela ficou brava comigo ainda. Ela era bem pretensiosa, a Dinorá. Às vezes ela dizia assim, tu não deve fazer assim. Eu disse, tá, tudo bem. Ela mandava mais em casa do que eu, entendeu? A Dinorá. Então, perceba comigo que eu tenho uma classificação aqui a partir de um paradigma. Então, vamos lá, vamos estabelecer essa classificação. Eu vou expor aqui uma classificação e a partir dela a gente trata sobre o tema da classificação, tá? Então eu poderia, num primeiro momento, diferenciar os agentes públicos do agente político, o particular ou em colaboração, ou os agentes administrativos. Essa classificação ela é chave porque o gênero agente público poderia ser dividido nessas três espécies. E cabe aqui a gente, já que é um curso de especialização, né, fazer uma análise crítica do que seria agente público e quais as implicações disso, os particulares e colaborações, as implicações disso, ou do agente administrativo ou servidor público, tá? Aí antecipando a classificação, eu tenho que deixar um zoom menor, que eu não sei como fazer isso, eu acho que eu boto... olha só, eu estou ficando esperto nisso. Também, os particulares de colaboração poderiam ser divididos, e aí a classificação é ampliada, em requisitados, voluntários ou delegados de função, o agente político, cargo público, emprego público ou temporário. E a primeira ponto a gente tratar aqui é a questão dos militares. A professora Maria Silva Zanella de Pietro e a professora Odete Medawar, duas ex-professoras da USP, elas colocam militar, eu também concordo com elas, concordo, no livro eu também classifico dessa forma. O militar não como um detentor de cargo público, mas como mais uma espécie da primeira classificação de agentes públicos. E, na minha opinião, é correto. Então, muitos doutrinadores colocam, acho que o Celso Antônio fazia isso, colocam o agente administrativo, o militar, como um detentor de cargo público, ele não vai ter 4 classificações, e outros colocam, como a Maria Silvia, a Odete, humildemente, né, modestamente, eu coloco, olha assim, como mais uma espécie de agente público. E por que isso? Vamos entender por quê. Em primeiro lugar, a gente poderia ter a seguinte classificação, a seguinte perspectiva, uma interpretação literal, que poderia ser, professor, interpretação literal é a mais pobre, né? Mas a mais segura,
Lembra? No claro cessa a interpretação. E por que eu falo dessa interpretação literal? Com a emenda constitucional 18, de 98, se alterou a lógica da Constituição. Dizia assim, artigo 37, dos servidores públicos civis. E o artigo 42 da Constituição diz assim, dos servidores públicos militares. Com a emenda 18, ficou assim, dos servidores públicos, e o artigo 42, dos militares. Porque a lógica é os militares, eu não quero me misturar com esses procuradorzinhos do Estado aí. Esse pessoal, tipo a Juliana, sabe? Esses agentes públicos aí, sabe? Eu sou militar. Eu não quero, sabe, Juliana? Eles não queriam se misturar com a gente, entendeu? Não queriam se misturar com a gente. Então eles querem ser pessoas diferentes. Essa foi a lógica. E vamos lá. Há diferença. Há diferença nos direitos e deveres, numa lógica de hierarquia e disciplina. Há uma diferença nos regimes previdenciários, nos direitos e deveres no que tange ao exercício de de ato político, né? Imagina que eu vou perceber que o militar vai fazer palanque com o presidente. Isso não existe, isso não vai acontecer. Seria um exemplo na minha cabeça, não podia perder piada. Então, nesse caso, nós temos direitos e deveres diferentes, não é? Quem pegou, pegou aqui, né? Direitos e deveres diferentes. Por exemplo, o exercício de direitos políticos, o exercício de greve, não pode exercer greve. Bom, até que eu saiba, né? Não pode exercer greve os militares, e assim por diante. Ele pode ser preso, cerceado a sua liberdade. Por exemplo, a Juliana, ela não pode ter cerceado a sua liberdade por ela não cumprir com as normas do seu chefe. Os militares podem. Então, eu concordo que essa classificação, os militares teriam uma lógica mais específica ali. Porque, veja, onde é que a política e direito se encontram? Em dois momentos na vida. Em dois momentos, política e direito se encontram. 3, na Constituição, e por consequência na Suprema Corte, assim em todo lugar do mundo, em todo lugar do mundo, o direito e política se encontram na Constituição, e na advocacia pública. Elas se encontram no direito e política. Então, vamos lá, é uma nomeação política. Ah, mas tem que ter reputação ilibada. Pô, teve um ministro de Estado que, notório saber jurídico, que foi a vida inteira corretor de imóveis em Brasília. E foi ministro do STF. Nada contra os corretores de imóveis, nada contra. Pode ser que ele seria uma sumidade de direito. Tem um ex-governador do Estado, que é o Germano Rigoto, ele é odontólogo. E ele é o cara que mais sabe sobre reforma tributária. O cara sabe tudo de tributário. Ele foi governador, depois senador, pelo Rio Grande do Sul, enfim. Ele é um dos caras que mais sabe sobre reforma tributária. E ele é formado em odonto, não há problema nenhum sobre isso. Mas a grande questão é, Max, será que seria um agente político? E aí tu poderia perguntar o seguinte, mas Juliano, por que eu tenho que fazer essa diferenciação? Porque não faz sentido eu ficar fazendo essas classificações se eu não tenho diferenças. A lógica de um agente político é quem exerce parcela de poder político. Agente político tem competências, ou seja, uma capacidade de agir política. Então eu tenho duas classificações aqui a abordar com os senhores. A classificação hoje posta pelo STF. E por que eu falo hoje? Porque no Brasil não é nada como um dia depois do outro, é nada como um ministro depois do outro. Né? Muda os ministros e a vida dos brasileiros mudam. Né? Então, né, nesse caso, os anos passam e a vida muda pelos ministros que mudam, não é pelos dias que passam. Então, hoje a classificação do STF incorpora o teu conceito, Max. Tu está alinhado ao STF, tu não é o Marco Aurélio quem abriu a divergência. Tu está alinhado ao conceito do STF, que diz o seguinte: agente político é detentor de mandato, governador, deputado, senador, todos o ouro da vida. Ou seja, que se submete a um pleito eleitoral e pelo exercício da democracia, ele é escolhido para exercer poder político. Mas, sim, todos eles são transitórios para o STF. Eu não vejo ninguém permanente nesse caso. Ninguém. Nesse caso, todos são transitórios, realmente, tu tem razão. E ele vai alocar também nesse conceito os ministros de Estado, lendo o artigo 87 da Constituição. O artigo 87 da Constituição. Então ele vai dizer assim, também ministro de Estado exerce parcela de política, apesar de não se submeter a um pleito eleitoral, ele exerce um cargo político. E eu já vou dizer aonde ele tratou disso. E aí, por consequência lógica, o secretário de Estado e secretário de município também exerce cargo político, tá? Nisso, seus direitos e deveres estão lastreados na Constituição. A regra é que os agentes políticos têm os seus direitos e deveres lastreados na Constituição. Nisso, concordamos, então, que nós temos os agentes políticos. Não é a posição, segunda posição, não é a posição do Eli Lopes Meireles.
E a gente já vai ver o porquê isso aqui é importante. Isso aqui não é um caso de só menos. Não é. Não é um caso de só menos. O porquê isso? O William Meirelles vai ampliar esse conceito do STF, vai dizer que também se inclui como agentes políticos os membros da magistratura, os membros do Ministério Público, os membros dos tribunais de contas e os membros das carreiras diplomáticas. Vou repetir. Membros da diplomacia, as carreiras diplomáticas, o embaixador, por exemplo, membros do Ministério Público, membros da magistratura e os conselheiros, ou seja, membros do Tribunal de Contas, não os auditores, os membros do Tribunal de Contas. E o porquê isso é importante? No começo do mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, ele tinha um intento de nomear seu filho como embaixador dos Estados Unidos, seu filho Eduardo Bolsonaro. E aí a oposição disse o seguinte, nomeia que no outro dia você tem um mandato de segurança no STF. Por quê? Porque essa noção de agente político e agente administrativo vai ter base na proibição de nepotismo. Por quê? Porque não há nepotismo entre agentes políticos, disse o STF. O nepotismo existe, já vou explicar mais, não te preocupa, não te angustia, não me olha com cara de paisagem ou cara de múmia no sarcófago, assim, não, calma, já explico. Então, a importância de saber essa diferença é, não há nepotismo, pode contratar parente até terceiro grau, linha reta, qualquer fim, de ministro de Estado. Poderia o presidente nomear seu irmão, seu filho, sua esposa como ministro de Estado, ministro de Estado? Poderia. Poderia o governador de São Paulo nomear sua sogra, seu avô como secretário de Estado? Poderia, porque não há nepotismo. O que ele não pode é nomear um cargo de livre nomeação, livre exoneração, um CC, ou lhe dar uma FG, que isso não é cargo político, é cargo administrativo. Daí a diferença de saber a diferença de cargo administrativo e cargo político. Então, a lógica era o seguinte, embaixador é cargo político ou não? Porque se você entender que é cargo político, não haveria nepotismo naquela época. Se você entender que é um cargo administrativo, ele não poderia nomear o filho dele como embaixador. Então, como ele desistiu desse intento, a gente não teve a resposta. Eu queria assim, bota assim, ao menos um mês lá para eu ter uma ideia para os alunos, que eu gerar um precedente do STF e eu podia explicar para os alunos. Não teve precedente nesse caso, entendeu? E por que saber, tipo assim, professor, o senhor está aqui falando sobre a questão... E outra coisa, olha só, eu ainda vou perguntar para a dona Dete, minha mãe, eu acho que eu não nasci chorando, eu nasci falando. Eu vou falando, viu? Vou falando, e vou, sabe, eu vou indo. Esse dia um aluno, te dá muita aula agora virtual, né? Eu estava dando aula para a Escola da Magistratura Federal aqui do Rio Grande do Sul, e um rapaz, um cidadão do Piauí, disse assim, aquele jeito piauiense, rapaz... Nas suas aulas, professor, eu nem preciso botar acelerador do Google, né, do YouTube, nem preciso botar acelerador do Google, do YouTube. Eu não sei se vocês viram que eu estou meio agitado, não sei se deu para perceber, assim, mais ou menos, tá? Então, se não quiser, não precisa botar acelerador. Mas voltando, então, nesse caso, tu percebe que isso não é uma coisa de somente. Que ele pensa, está falando aqui. Não, isso não é teoria. Isso aqui é vida. Sabe, vida como ela é, Nelson Rodrigues, saber essa diferença, não só no nepotismo, mas também para a gente fazer uma correlação nos atos políticos ou de governo. Lembrando, pratique escandalosamente não sabia a diferença de ato político e ato de governo, a gente vai saber agora. E saber a diferença de ato administrativo. Isso não é uma questão de só menos. Qual é o caso? Caso Laffitte. O banqueiro era uma vez, o Roger me liberou para contar causos. E todos os casos são reais, uso uma interpretação extensiva, né? O banqueiro Laffitte, ele ganhou da Pauline Bonaparte, irmã do Napoleão, uma anualada, uma pensão anual de 700 mil francos. Cara, isso era uma fortuna na época. Nossa, era um troço assim, milionário. E quando os Bourbons assumem o poder, eles revogam, olha só, revogação, ato administrativo. Como diz o Álvaro Lanzini, nada mais discricionário que a revogação. Eles revogam a pensão anual do Laffitte. No outro dia ele demanda em juízo, isso chega no Conselho de Estado francês. E o Conselho olhou para o Laffitte, olhou para os Bourbons e disse, se eu dou guarita ao Laffitte, eu fico mal com os Bourbons. Se eu dou guarita aos Bourbons, eu fico ruim, porque revogação é ato administrativo. Puxa vida. Sabe o que eles fizeram? E esse é o primeiro precedente que eu conheço de diferenciar atos políticos e atos de governo, tanto faz esse sinônimo, de atos administrativos. Eles disseram o seguinte, eu vou requalificar, essa é uma técnica clássica que os tribunais fazem, eles requalificam, ou seja, eles traduzem um instituto, um caso, um ato
de outra natureza para ter um outro regime jurídico. É o seguinte, essa revogação dos Bourbons não é um ato administrativo, é um ato de governo ou ato político. E se é um ato de governo ou ato político, ele não cabe a intervenção do judiciário quanto ao seu conteúdo. Nós só podemos avaliar as questões formais. Qual é a ideia do ato político praticados pelos agentes políticos? É que esses atos não são sindicáveis pelo Poder Judiciário, salvo em questões formais. Por exemplo, sanção ou veto de uma lei. Por exemplo, o governador vetou um aumento para os procuradores de Estado. Aumento? O que é aumento mesmo? Desde 2014, desde aumento. Voltando. Né? Ele vetou. Eu poderia impetrar um mandado de segurança? Não. A declaração de intervenção federal. Declaração de guerra. Todos são atos políticos. Professor, mas isso, assim, tem alguma coisa a ver com a prática? Qual é o caso? Caso Cesare Battisti. Chegou no STF o asilo político do Cesare Battisti e a ideia era concessão de asilo político é ato político de governo ou é ato administrativo? Porque se o STF dissesse que era ato administrativo, ele averiguaria se o Battisti era um assassino ou perseguido político. Você percebe? Ele ia se imiscuir nos motivos do ato, do ato de asilo político. Lembra? Teoria dos motivos determinantes. Te diz alguma coisa? Teoria dos motivos determinantes. Os motivos vinculam o plano da validade. E se ele concedeu o asilo político por conta de que ele é um perseguido político e não um assassino, o STF anularia. E por apertada maioria, o STF entendeu que ali eu estava diante de um ato político e de governo, porque ele era praticado por um agente político. Então, vejo, essa não é uma questão de só menos saber a diferença de agente político e agente administrativo. A Letícia Velho de Campos Martel, no livro Devido Processo Legal, é um clássico o livro dela, é maravilhoso, editado pelo Lumen Júnior, ela vai dizer o teste de razoabilidade forte e fraco da Suprema Corte Americana. E ela, na verdade, eles vão ter um checklist assim, por exemplo, ato praticado com audiência pública ou com base na democracia. A Suprema Corte dificilmente ou nunca entra no mérito. Por exemplo, vamos traduzir para o Brasil. Um ato praticado pelo CONAMA ou pelo CONSEM, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ou Conselho Estadual do Meio Ambiente, e que tem membros da sociedade, o judiciário não poderia se meter nisso. Porque ali eu tenho um exercício de democracia ativa, não é? E democracia direta. Mas ele se mete. Ou seja, eu tenho lógicas e legitimidade no controle. Na Alemanha, por exemplo, que eles não vão usar a razoabilidade, vão usar a proporcionalidade, um livro interessantíssimo do Andreas Kreu, professor da UFAL, na Universidade Federal de Alagoas, maravilhoso, ele vai dar tônica de como a Alemanha controla. Por exemplo, um juiz alemão, ele está analisando uma licença ambiental. Se ele declarar nula a licença ambiental, ele vai dizer o seguinte, essa licença ambiental, eu tenho uma prova nos autos muito mais técnica que a administração pública, ele tem que ter uma prova robustíssima e que destrói, essa técnica produzida nos autos tem que ser muito mais maior, muito, vou dizer mais grande, me segurei, né? Muito maior. Imagina se uma aula de especialização da USP, eu digo mais grande, o mundo cairia. Nesse caso, então, ele tem que ter uma prova muito mais robusta que a prova técnica da administração pública. Segundo, ele vai dizer o seguinte, essa licença ambiental é desproporcional. Se ele disser isso, Rita, ele tem que dizer o que é proporcional. Aqui o que eles fazem é desproporcional. E aí, e agora? Vocês se virem. Não, velho. Não. Ele declara nula a licitação. E agora? Não é problema meu. Não, agora é problema teu pelos artigos 20 a 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você tem que dizer o que vai acontecer com as partes. Você suspendeu uma licitação para a compra de oxigênio, você vai matar pessoas. Então, juiz, você tem responsabilidade agora. E isso gera uma noção de que o juiz não é mais um espectador de pedra, um ser equidistante das partes. Ele é um ser, um agente que faz parte do processo e que tem direitos e deveres. Ele faz parte da relação processual. Tu percebes isso comigo, Rita? Então, assim, na margem de liberdade, em casos excepcionais, reconduzidos pela razoabilidade, que estamos falando aqui a DPF 45, que foi o grande leading case do controle do mérito do ato administrativo, eu tenho, efetivamente, uma possibilidade de controle desse mérito em casos excepcionais. No ato político, isso jamais seria permitido. Jamais. Não há controle de mérito. Ah, mas por que sancionou ou vetou uma lei? Não preciso dizer. Por que nomeou um CC? Eu não preciso dizer.
entendeu? Lá, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, como agente setorial lá da PGE, e eu estou entendendo tudo de meio ambiente agora, que é solo antropizado, gimnosperma, angiosperma, eu estou entendendo tudo de meio ambiente, né? A minha aula de biologia, estamos voltando. Então, nesse caso, Rita, o que é banhado, o que é duna, o que é marisma. Então, nesse caso, Rita, às vezes a gente tem CC lá, que tu não entende como é que estão lá. Aí a gente encosta ele num canto, que é para não atrapalhar. Ele não ajuda, então, ao menos ele não atrapalha. Por que no meu? Tem cargo técnico, entendeu? No meu. E a gente não. Existe uma máxima nova-iorquina que diz assim: don't ask, don't tell, né? Se não pergunta, eu também não respondo, então eu não pergunto para. Ignorância é uma benção. Eu te respondi, Rita. Excelente pergunta. Aqui eu vou fazer 2 referências ao ato político. Tem um artigo maravilhoso, e ele é um pouco difícil de achar, mas do professor da Federal de Pelotas, Itiberê Castelhano Rodrigues de Oliveira. Ele falou muito sobre ato político. O artigo todo é sobre ato político. Depois eu, no intervalo, vou procurar aqui no livro, eu tenho essa citação no livro. Eu posso procurar no índice. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Que ele fala tudo sobre o ato político, nesse caso. Itiberê Oliveira Cassiano Rodrigues, Atos Políticos ou Autos de Governo, Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, número 33, no 1995, página... Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no volume 36, 36, 1995, página 132, 156.